Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos. Técnica em Automação Industrial pelo Senai e pela UX, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e ele também é mestre em Engenharia de Produção pelo Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, o ITA. O Igor ele atua na área de automação industrial desde 2003, participou de competições nacionais e internacionais de robótica e mecatrônica, integrou equipes de desenvolvimento de sistemas automatizados de produção, coordenou a atualização nacional dos currículos do Senai nas áreas de automação e mecatrônica para integrar as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Ao final da apresentação do Igor, a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? Vocês podem ir colocando as suas dúvidas, colocações no chat, que ao final do evento a gente vai estar abrindo esse espaço para vocês conversarem diretamente com o Igor. Igor, com você.
Boa tarde a todos. Renan, muito boa tarde. O Renan já fez a minha apresentação, o meu currículo, né, e meu nome. Eu só quero acrescentar que no Instituto de Mecatrônica, hoje, eu sou coordenador de inovação e de tecnologia, onde nós trabalhamos diariamente com tecnologias das quais muitas fazem parte, né, da indústria 4.0. Tá? Principalmente nós desenvolvemos projetos para a internet das coisas. Temos 15 projetos em andamento, com períodos de 6 a 2 anos, né, de inovação, a maior parte deles com recurso de financiamento do próprio Senai. Também temos uma área de consultoria em Lean e eficiência energética. É por isso que eu entendo muito bem a proposta dessa área aí, desse movimento do CIMEX, que vai do Lean à Indústria 4.0, faz todo sentido, tá? E a apresentação vai nessa linha também. E também aqui no Senai a gente tem um organismo de certificação de produtos acreditado pelo Inmetro, né? Nós temos então a parte de tecnologia, inovação, qualidade, né, de produtos e também consultoria. Vou passar minha apresentação agora. A palestra, hoje nós vamos falar sobre tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Né? A indústria 4.0 é um movimento global, né? Disse que é uma revolução, em muitos aspectos ela tem característica, né? Mas não precisamos sair desesperados, porque a revolução 3.0, ela, para muitas empresas, ela não terminou, né? Ela não vem e vai embora, ela vem e fica, e as empresas, conforme a sua complexidade, né, a complexidade do seu produto e dos seus processos justifica investimento, ela vai fazer o investimento e vai ter um retorno sobre isso. Se ela não tiver o retorno, né, ela pode estar entrando numa moda, num movimento, e ela, ali adiante, ficar sem recursos para continuar investindo. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês sobre um movimento que já existe desde 2018, que culminou na rede RS Indústria 4.0. Tem um movimento de empresas, instituições de tecnologia, empresas âncoras, empresas parceiras, que criaram a rede RS Indústria 4.0. Vocês podem ver no QR Code, então, um acesso para o website que foi lançado hoje. Tá? Tem várias informações para quem quer ser parceiro desse movimento, para quem quer participar da governança e para quem quer conhecer um pouco mais do que está se fazendo em termos de indústria 4.0. Essa rede, ela visa integrar esforços e recursos para, de alguma forma, alavancar a competitividade da indústria gaúcha. E tem um mote Indústria 4.0 como o seu motor propulsor. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês só no estágio atual, hoje, dessa rede, ela já é bem robusta, né? Nós temos 29 entidades da governança, pode ver vários institutos, o próprio CIMEX faz parte, um instituto mecatrônica que eu faço parte também faz parte, e já temos diversos fornecedores que fazem parte do nível operacional, né? A governança identifica os desafios e o nível operacional, então, são os fornecedores que apresentam as soluções que, junto, né, integrados, conseguem dar uma solução para vários problemas complexos da indústria 4.0. Né? Então, a rede Indústria 4.0, né, é um movimento bem importante, tá? Então, vários movimentos, esse é bem estruturado. Uma das ações vocês vão poder ver na Mercopar, então já temos a data do Mercopar, de 5 a 7 de outubro de 2021, vai ter a jornada 4.0, tá? Que vai ter o apoio do SEBRAE e da própria rede, e também com a realização do IEL, né? Lá vão ter discussões diárias, né, em relação a esse tema. Bom, feitas algumas apresentações dos movimentos, vamos para o tema em si. Tá? Essa tela que está aí para vocês, ela é bastante provocativa, porque tem várias tecnologias e existe uma grande discussão se é da terceira, se é da quarta indústria 4.0, né? Enfim, é um debate muito interessante, muito rico.
E, ao meu entender, né, independente da classificação dela, que a academia trabalha muito nisso para ter uma classificação, né, o importante para vocês, empresários, é se a tecnologia agrega ou não valor para o meu processo, para o meu produto. Se ao final do dia o investimento que eu empreguei, né, ele trouxe retorno para mim, né, trouxe retorno para a minha empresa. Então, se você fez bons investimentos, teve bons retornos, não importa onde ele está classificado. O importante é o teu retorno, tá? Mas o objetivo da palestra é trazer alguma configuração de tecnologias que possa caracterizar, né, um primeiro passo ou até um nível de excelência da indústria 4.0. Por que indústria 4.0? Tá? A resposta não pode ser porque todo mundo está falando da indústria 4.0. A resposta não pode ser porque é moda. A resposta tem que ser porque ela resolve um problema que eu tenho na minha empresa. Então, primeira questão. A indústria 4.0, ela existe para problemas complexos. Tá? Se eu tenho um problema simples, provavelmente a indústria 4.0 não é a solução para ele. A indústria 4.0 é a solução para problemas complexos. E quais seriam esses problemas complexos? Primeiro, quem trabalha, vende diretamente para uma outra empresa, né, o popular B2B, talvez não sinta muito isso. Mas quem trabalha para o consumidor final tem notado que o ciclo de vida dos produtos são cada vez mais curtos. Tá? Então, a indústria 4.0 pode ser a solução para dois dos problemas que a empresa tem. Primeiro, como é que eu vou reconfigurar minha fábrica rapidamente para lançar um novo produto? Todos vocês sabem que investir em ferramentas é caro, né? Então, investir em maquinário, mudar layout é caro. Então, existe uma tecnologia que pode me ajudar ajudar a minha empresa a mudar o layout com o sistema de produção rapidamente para atender ciclos mais curtos de produtos. E outra questão, o meu cliente está indo para que lado? Né? O que ele está querendo dizer para mim? Existem tecnologias também que podem aproximar, né, a empresa do pensamento, do padrão de consumo do seu consumidor. Né? Então, é um problema complexo a ser resolvido. Outra questão, outro movimento, tá? O cliente cada vez mais demanda por produtos personalizados. Né? Ele não quer mais o produto igual ao seu vizinho, né? Igual ao seu familiar. Ele quer personalizado. Ok? Ele vai pagar por isso? Aí que está a grande questão. Né? Ele quer um produto personalizado, mas com o mesmo preço de um produto seriado. É possível isso? Né? Isso é uma pergunta a ser feita. Talvez a junção de tecnologias possam te dar essa resposta, tá? Você produzir produtos personalizados, um diferente do outro, ao mesmo preço do produto seriado. Aí sim, imagine o mercado que você vai aproveitar com isso, tá? De novo, é um problema complexo. A indústria 4.0 tem ferramentas com soluções complexas para esse problema complexo. Outra questão, eu quero tomar decisões cada vez mais ágeis e eu preciso de informação de qualidade para eu tomar decisão. Então, se eu quero informações instantâneas, né, no meu processo produtivo, para eu tomar decisão a cada hora, a cada dia, a cada semana, dependendo da empresa, tá, a indústria 4.0 também tem tecnologias para te dar essas informações cada vez mais rápidas, para você tomar decisão, tá? Mas, aí vai mais uma observação, né? Você tem que ter a cultura de tomar decisões com base em informação. Não adianta gerar informação e você ter esses dados em algum servidor e não tomar decisão, né? Então, é um investimento caro, né? Não digo caro, né? É um investimento relevante, você tem que extrair o máximo dele, tá? E uma pergunta assim bem provocativa, né, quando na excelência da indústria 4.0, você vai delegar decisões da sua empresa para a inteligência artificial? Né? Muitos defendem que o ápice da indústria 4.0 é a inteligência artificial. Tomando decisões pela empresa, a empresa tem que saber se ela quer isso, se ela quer um aplicativo desenvolvido por um terceiro tomando decisões sobre as estratégicas, né? Na verdade, nem estratégica, mas decisões importantes do seu processo produtivo. É uma pergunta que tem que ser feita,
E, por último, reduzir custos de produção, né? Talvez é o que esteja mais próximo da grande maioria das empresas. E nesse aspecto, tá, que aí chamamos o Lean, tá? A gente tem uma hipótese, né, que a gente defende o uso de algumas tecnologias que, com o Lean, em muitas empresas, né, quando há uma mobilização da empresa, quando há uma contratação de um terceiro, né, um consultor, para aplicar ferramentas de Lean ou para promover um amadurecimento em termos da filosofia Lean, tem ganhos significativos no início. Porém, é uma tendência do ser humano, né, uma tendência de várias empresas, que esses ganhos, essa evolução acaba não sendo, se mantendo, e a empresa tende a voltar a patamares anteriores, tá? E aí entra um dos primeiros passos do Lean, né, que é a digitalização de dados de informações e tratamento de informações, que ela vem para ajudar a manter os ganhos providos pela filosofia Lean e conseguir ampliá-los, tá? Então, a gente acredita que essa hipótese ela é bem factível, tá? De a tecnologia vir para suportar os ganhos de Lean. Então, já indo bem ao encontro aqui do programa do CIMEX, né, desse movimento do Lean Indústria 4.0. Você adota a filosofia Lean, otimiza seus processos, né, identifica seus ativos críticos, né, onde realmente a tecnologia vai se pagar, aí você começa a investir para suportar ganhos, né, de gestão. Então, senhores, nós montamos aqui um exemplo de uma empresa, né, produzindo um item que possa demandar a indústria 4.0 em algumas delas etapas, tá? Então, aqui eu vou contar uma história, tá, que vai resultar na fabricação de uma caneta. É um bem simples, tá? Então, uma caneta, ela é formada de partes. Obviamente, algumas partes são fabricadas pela empresa, outras partes são fabricadas pelo fornecedor, tá? Então, a empresa já tem uma complexidade de gestão aí de insumos, né? De suprimentos, tá? Vamos dizer que esse produto, ele tem agregado a si uma tecnologia que vocês conhecem como Internet das Coisas, tá? A Internet das Coisas, ou Internet of Things, nada mais é que você agregar conexão à internet para produtos além do celular, além do computador, né? Aqui um bom exemplo, uma caneta, né? Por que eu vou agregar conectividade a uma caneta? Bom, vamos colocar como exemplo, né, a nossa hipótese aqui, que numa sala de reuniões, cada caneta tem um dispositivo, um microcontrolador que tem informações do usuário, né, da pessoa, como se fosse um cartão de visita. Aí você está numa reunião com 30 pessoas, a pessoa que está gerenciando a reunião, né, recebe no seu celular, seu celular se conecta com essa caneta e recebe os dados dessas pessoas que estão participando da reunião. Ótimo. Ou pode ser uma lista de presença das pessoas que estão participando na reunião, ou a própria caneta pode gerenciar a troca de informações, como acontece hoje numa reunião remota. Tá? São só exemplos, tá? Mas a caneta aqui é só para representar o que é a internet das coisas, tá? É um produto qualquer com conectividade, ele pode se conectar à internet. Ok? Essa caneta pode ter um nível de personalização, tá? E aí vamos lá naquela questão do produto personalizado. O cliente, ele quer ter o seu nome na caneta, né? E quer ter os seus dados na caneta. E quer ter um sistema de segurança para essa caneta poder se comunicar com outros dispositivos. Então, ele seleciona, tá? Então, o cliente seleciona um produto, né? O outro cliente B seleciona um outro produto personalizado, e essa informação, ela vai de forma automática, sem intermediários, tá? Para a empresa e, talvez, para o fornecedor dessa empresa. Então, eu tenho um fabricante de caneta, que ele está recebendo produtos diretos da internet, né? Está recebendo compras direto da internet, sem intermediários, tá?
vai para a sua fábrica de canetas e também pode essa informação ir para o seu fornecedor. Porque se o cliente já pagou a caneta, por que já não dispara uma ordem do meu fornecedor para produzir um suprimento, uma parte aí que vai fazer parte, que vai compor a caneta? Tá? É uma das situações a indústria 4.0 pode vir a se pagar. Né? Muito mais agilidade. O que isso resolve, traz de benefício, além da personalização? Obviamente, prazos de entregas mais curtos. Né? Prazos de entregas mais curtos, produzir somente o que for necessário, sem trabalhar com estoque. Então, são benefícios que você pode obter disso. Ok. Aí eu tenho minha fábrica, uma fábrica hipotética aqui, tá? E eu tenho um sistema chamado ERP conectado com o MES. Então, o ERP, mais a nível gerencial, recebe informações do cliente, tá? Então, recebendo essa informação do cliente, ele vai processar, e aí, por meio do seu MES, que é um outro aplicativo para controle, né? Ele vai se comunicar com suprimentos. Suprimentos. Recebi ordem, recebi uma compra do meu cliente, né? Recebi um pedido do meu cliente. Tenho suprimentos adequados para produzir? Se a resposta for não, né, os suprimentos ou a própria ERP já se comunica com o fornecedor, já dispara o pedido de forma automática. Tá? De novo, você tem aplicativos, eu falei, você tem aplicativos tomando decisões pela empresa, tá? Você está delegando decisões para a empresa por um aplicativo ou por um algoritmo, inteligência artificial. Isso aqui eu só estou trazendo uma hipótese. Tá? Ok, a empresa entendeu que tem os seus suprimentos à disposição. Tá? O IRP se comunica com um robô. Por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo de um robô autônomo. Né? Esse robô pode ter toda a tua fábrica mapeada, né? E nesse momento ele recebe uma ordem do seu MES, né? o seu MES, seu sistema, para poder buscar até em suprimentos, né? Um almoxarifado, um conjunto de peças e levar até uma estação de trabalho. Aqui no exemplo hipotético, né? Começar com o torno CNC. E aqui eu já trago uma outra tecnologia que é uma das habilitadoras, né? Vamos usar o exemplo aqui do RFID ou outras formas de rastreabilidade. Como eu vou estar movimentando várias peças na minha linha de produção, né? Podem estar em partes diferentes do meu sistema de produção, elas são vinculadas a um único cliente, tá? O cliente personalizou, ele quer o nome dele na caneta, ele quer as informações dele na caneta, né? no dispositivo eletrônico lá, talvez se justifique uma rastreabilidade com uma etiqueta, né, de RFID. Sempre que o produto for se movimentando na fábrica, essa etiqueta vai recebendo informações e desde os suprimentos, desde das partes que foram demandadas do cliente, até o meu cliente receber o produto final, ele está rastreado, né, com uma etiqueta. Então, aqui um exemplo de rastreabilidade. Tá? E aí, o meu MES manda uma informação para o torno CNC, que é uma característica específica dessa caneta. Vamos supor, né, que a caneta tenha tamanho, comprimentos diferentes, né? Então, é uma peça com desenho um pouquinho diferente, pode ser até personalizado. Então, meu MES manda uma informação para o torno CNC para ele produzir, né, de forma automática a parte da caneta personalizada para o meu cliente. Tá? Tudo isso por uma rede da empresa. Ok? Foi a primeira etapa. Digamos que a segunda etapa tenha que ser usar manufatura aditiva. Tá? Então, tem uma parte da caneta que ela tem uma dimensão específica também, né, que pode ter sido feito com CNC, mas podia ter sido feito com CNC, mas aqui se justifica a manufatura aditiva. O próprio MES manda a informação, né, dimensões específicas desse produto, e a manufatura aditiva, né, faz o produto no tamanho, nas cores, enfim, com as características únicas, né? E aqui,
na manufatura aditiva, já cabe uma observação, né? A manufatura aditiva está evoluindo muito, tá? Ela é bastante usada para protótipos, muitos de vocês sabem, ela produz um protótipo para a empresa verificar, pode fazer alguns testes de desempenho nesse protótipo, pode verificar a montagem, né? Sem a necessidade de produzir ferramentas. Ferramentas, todos vocês sabem que é caro produzir ferramentas, então a manufatura aditiva já é bastante empregada para protótipos, tá? A manufatura aditiva é bastante empregada para fazer peças, né, de reposição. Imagine você tem uma vida útil do teu produto, não digo uma vida útil, mas está no mercado por 10 anos, 20 anos, você já parou de fabricar essas peças. E aí você tem uma demanda de um distribuidor que precisa de peças de reposição. Você já não tem mais as ferramentas, né? É muito caro produzir a ferramenta só para um lote pequeno. Nesse caso, a manufatura aditiva pode produzir um lote único, né, especial, em vez de você estar usando ferramentas, né? Então, uma das situações onde a manufatura aditiva se paga. No sistema produtivo, ela ainda tem algumas limitações, ainda de tempo de produção, né? Ainda hoje, vamos lá, Caxias do Sul, corte, dobra, os imprensas tem processos que são mais rápidos do que você está produzindo com manufatura aditiva. Mas isso hoje, né? Cada vez mais você tem opções de novos polímeros, de metal, ele está se tornando viável, tá? Só uma parte aqui sobre manufatura aditiva. O MES comunica com um robô, tá? Esse robô que vocês estão vendo aí, ele tem um objetivo, né, que vem do Lean, de ele estar acessando a todos os ativos, todas as máquinas, e ele não deixar a criar estoques intermediários. A ideia de ter, por exemplo, esse robô representa uma movimentação entre máquinas onde que você quase cria um ciclo contínuo, tá? Onde uma manufatura contínua, onde você não tem estoques intermediários. Assim que o torno CNC ou a manufatura aditiva produz uma peça, ele de uma forma rápida já passa essa peça produzida para a próxima etapa, que pode ser uma montagem robotizada, uma montagem assistida, ou até uma gravação a laser. Então, a ideia para ter uma tecnologia que não permita, ou reduza ao máximo estoques intermediários, porque muitos de vocês sabem, estoque não necessariamente não agrega valor ao produto, ou valor ao cliente, né? Ele é necessário muitas vezes, mas se a tecnologia permitir que você não tenha estoque, você não está deixando o teu dinheiro parado, né? Então, essa é a ideia de ter um robô, né, interagindo rapidamente entre as etapas. Digamos que esse robô encaminhe uma peça até a gravação laser, tá? A parte da gravação laser também, mais uma vez, traz o conceito de personalização. Estou escrevendo o nome do meu cliente na caneta, posso fazer qualquer outro processo, mas traz a ideia de personalização. Estamos fazendo produtos personalizados. A montagem robotizada também pode ser usada, né? Muitos dizem a terceira revolução, mas robôs são muito empregados, né? Então, você tem várias peças criadas e tem um robô para fazer essa montagem, tá, de vários itens. Ele pode ser programado para que você tenha partes de tamanhos diferentes, né? De novo, um produto personalizado. Mas a montagem robotizada não é a única, tá? Para a indústria que a indústria 4.0 traz. É possível você ter uma montagem assistida manual, tá? Tem processos que talvez não se paga o uso de um robô, tem processos que não se paga, são complexos para as ferramentas do robô, e você pode ter uma montagem assistida, né? O que é uma montagem assistida? Você recebe uma informação do MES, tá? E a partir dessa informação do MES, você pode ter, por exemplo, uma realidade aumentada, né? Um óculos, isso é um processo em andamento, até no Rio Grande do Sul, onde tem um óculos, que você tem um aplicativo dentro desse óculos, ele está projetando instruções de montagem e pode projetar instruções de manutenção. A ideia da montagem assistida é que o operador tem mais informação à sua disposição.
E processos complexos possuem orientação de um sistema central, tá? E você também recebe ordem do teu mestre. Você só vai produzir na hora certa que for necessário, para não gerar estoques desnecessários e não produzir um item errado, que não deve ser produzido naquele momento. Tá? Aqui também, conexão com a internet ou com a tua rede interna. Ao final, né, o robô interno ali passa o produto para a expedição. Posso ter o meu robô autônomo que leva até a expedição e até você pode ter a logística toda conectada para que o teu cliente receba, conecte no celular e finaliza o produto. A partir do momento que ele conectar o celular na caneta, ele vai ter todas as informações da produção, vai ter certeza que a caneta é dele, vai até poder responder um formulário de satisfação, né, todo conectado, e você está recebendo feedback do seu cliente, tá, para estar melhorando o seu produto, melhorando o seu prazo de entrega, qualquer situação. Tá? Então, aqui é um exemplo hipotético de uma conexão do produto desde da compra do cliente até a entrega para ele. Vamos voltar ao MES. Tá? O MES, ele serve tanto para gerenciar ordens de produção, né, na tua produção, todas as máquinas, né, todos os ativos iniciaram um processo por meio de uma ordem do MES, tá? Mas o MES também serve para receber informações de desempenho de toda a tua fábrica, tá? Você pode ter várias informações de desempenho, quantas peças produziu, qual energia foi consumida, né? Indicadores de OEE, tá? De eficiência global. Você pode ter vários, tá? E aí entra naquela situação que eu falei anteriormente. Informação simultânea à minha disposição, no meu celular. Para quê? Eu tomo decisão com isso? Né? O gestor da fábrica toma decisão, a manutenção toma decisão. Tecnologia existe para gerar informação. Tecnologia existe para tratar essa informação. Agora, de nada adianta se quem tem que tomar decisão não usa ela para tomar decisão. Tá? Então, aqui é só mais um exemplo do MES. Qual que é a função do MES? Né? Tanto se faz. Essa é a função do MES. Tá? Ele recebe dados ou informações, trata esses dados ou informações e passa esses dados e informações de volta para a operação. Então, o operador, o líder do processo, recebe todas as informações onde ele estiver, por meio de um tablet, por meio de uma TV, um computador, uma TV na fábrica. Então, essa conexão, essa conectividade que muito se fala, né, da informação fluindo do processo para um sistema central e do sistema central para o operador, para o tomador de decisão. Tá? Então, nós temos aí, isso já é possível por meio de sistemas de MES hoje que são com os fornecedores atuais. Tá? Bom, o que foi trazido antes é uma situação hipotética, tá? E aí alguns vão estar se perguntando, poxa, mas eu não tenho capacidade de investimento para toda aquela tecnologia. É verdade, muitos não terão, muitos não têm, muitos não terão. Só para trazer um exemplo para vocês, recentemente foi criado um método junto com o Sebrae para o pequeno negócio, para ele dar os primeiros passos e obter alguns ganhos, principalmente na redução de custo e para tomar decisão de umas tecnologias que já estão na indústria 4.0. Então, o método ele é baseado num estudo da ACATEC, né, Academia Nacional Alemã de Ciência e Engenharia, que a ACATEC prevê 5 passos, essa adaptação ela prevê 6 passos. Começa com uma digitalização até a indústria 4.0, tá? Que aí começa com a otimização, que vem o Lean, você começa a conectar as suas informações dentro da fábrica, você começa a visualizar essas informações dentro da fábrica, e aí começa a trazer no 4, 5 e 6, você começa a trazer conceitos de Big Data, de Machine Learning, de inteligência artificial. Já vou trazer exemplos adiante, mas a academia, né, os estudos de quem vive disso entende que são passo a passo. Tá? Por isso, de novo, do Lean, Indústria 4.0 é importante. Organiza seu sistema produtivo para depois você obter o máximo dele. Esse foi um esquema desenvolvido,
tá? Para que, pelo menos, se tenha uma ideia da infraestrutura necessária, tá? Peço perdão se é algo muito técnico para muitos, tá? Mas não tem como falar de indústria 4.0 e falar de uma infraestrutura necessária. Aqui nós estamos colocando várias possibilidades, tá? Desde sensores conectados com um SCLP, sensores conectados com um hardware específico para coleta de informações e até sensores inteligentes. Tá? O que é um sensor inteligente? É um sensor que se conecta direto na sua rede de comunicação sem precisar de equipamento, de um CLP, um equipamento mais caro. Então, nessa projeção aí, nós temos máquinas com coleta de dados por meio do operador apontando informações de produção, tá? É uma situação. Temos máquinas em que o sensor coleta essa informação e joga para a rede. Temos máquinas onde o sensor não precisa de um CLP, joga direto para a rede. Nós temos a possibilidade de rede sem fio ou rede cabeada, tá? Nós temos possibilidades de ter um servidor local, tá? Com computador, com um firewall interno, né? A empresa investe na estrutura e aí essas informações não vão para fora, não vão para a nuvem. Ou tem a possibilidade da empresa investir em serviços de nuvem, tá? Tudo isso, todos esses termos não são termos que no dia a dia a maioria de vocês está acostumado a trabalhar, mas são termos essenciais. São termos essenciais para quando vai começar a dar os primeiros passos da indústria 4.0. Você tem que ter conectividade, os seus equipamentos têm que se comunicar entre si. Para eles se comunicarem entre si, você tem que ter uma linguagem que eles se comuniquem, que eles se entendam. Vamos pegar uma analogia, pensa na tua fábrica, tu tem um japonês, um alemão, um chinês, né, um espanhol, todo mundo para se comunicar. Não vai dar, tu vai ter que ter um tradutor. Hoje em dia, essa é a realidade da indústria, tá? Cada fornecedor de tecnologia tem o seu padrão, tá? Que se desenvolveu ao longo de décadas, tá? Não. E é maduro, e ele tem todos os seus equipamentos com esse padrão de comunicação. O problema é que cada fabricante tem o seu padrão de comunicação, tem a sua linguagem. Tem o alemão que não fala com o japonês, que não fala com o chinês. E aí a empresa, quando quer migrar para esse mundo, tem que estabelecer padrões. Eu quero comunicação por cabo, ok? Eu quero comunicação por rede sem fio, ok? Eu quero usar o padrão de comunicação protocolos de fabricante A, ok? Tá? Não tem certo ou errado, tem decisões estratégicas. Eu quero que todas as minhas informações estão na nuvem. Tá? Eu tenho uma filial lá em São Paulo, quero me comunicar com a filial pela nuvem. Perfeito. Contratar serviço na nuvem. Eu quero gastar uns baita de um computador, botar na minha empresa e ter todas as informações aqui. Eu não quero que saia nada, eu tenho medo de ataque cibernético e tal. Perfeito. Entendeu? Essa decisão tem que ser tomada antes dos seus primeiros passos. Tem que tomar, tem que gastar os neurônios aí para tomar essa decisão, porque senão, né, ali adiante você tem 4, 5 fornecedores na tua fábrica de tecnologias, não se conversam e aí tu está com um problemaço, tá? Tá com uma torre de Babel na sua empresa. Aqui só para trazer um exemplo, né? Sensores, tem um monte de sensores para pegar informações de quantidade de peças, né? Até de qualidade de peças, né? Vai depender da tua estratégia, tem muito fornecedor. Os apontamentos de manuais do operador informando dados de produção, tempo que levou para produzir peça, informar o motivo da parada da máquina, qual o problema que aconteceu. Tá? Tem vários coletores, vários fabricantes, é uma decisão da empresa. Tá? Você pode ter apontamento manual, você pode ter apontamento manual mais sensores, você pode ter só sensores. Tá? Para a primeira parte da indústria 4.0 você gerar informação. Então, é uma decisão a ser tomada no início. Depois que você tem os seus dados, você vai ter que criar o seu dashboard, né? A sua tela de gestão, né? Tipo lá do computador, todo mundo deve ter visto, vê, né? Filmes da NASA, vendo todas as informações, como é que tá, os dados do foguete está indo à Lua, ou dados do mercado financeiro, tá? Esse é o dashboard, né? Tem muitas empresas que já estão com seus BIs aí, só que hoje em dia a tecnologia existente dos fornecedores permite que você personalize seu dashboard. Você coloca as telas que você quer receber, que você quer ver, e as informações são relevantes para ti.
Que informações? Quero saber do meu OE, quero saber, né, qual que é a minha eficiência global das minhas máquinas, eficiência por máquina, quero saber informações da qualidade, quero saber dados de energia, quero saber quanto que eu estou gastando, consumindo na minha fábrica, né, de energia, quero saber quanto estou consumindo de ar comprimido, tá? Eu estou gastando muito com energia, eu quero saber, tá? Então, são alguns exemplos de dados que a empresa pode ter por meio de sensores, né, e tecnologias existentes. E, indo já para o final da palestra, né, isso aqui é um esquema, tá, pessoal? Isso aqui já não digo que é utópico, tá, mas é a excelência, tá, no sentido de você tá gerando tua fábrica. Você tem o teu processo produtivo, tá? Vamos começar o processo produtivo, que ele gera informação ou dados por meio dos coletores de dados ou por meio de sensores, tá? Quando vai para o seu MES, isso viram seus KPIs, né? Os seus indicadores chaves. Você vai definir quais são os KPIs, meus indicadores chaves. Esses indicadores chaves, eles vão para um baita servidor, tá? Que aí vai chamar seu servidor Big Data, vamos chamar banco de dados aí que você vai armazenar, tá? Da mesma forma, você vai estar gerando KPIs que vêm do seu ERP. Seu ERP, a sua ferramenta gerencial, nível de gestão, também tem informações relevantes. E essas informações vão para o seu banco de dados, tá? Ao mesmo tempo, ali tem o ser humano, né? Ele vai ter uma estratégia global da empresa. Isso também é informação. Essa informação também vai para o seu grande banco de dados. Então, se você tiver só um Big Data, não é só, tá? Mas você só tem o Big Data, ele hoje, por meio de ferramentas tipo Analytics, ele é possível olhar para o teu passado, tá? Olha para os seus KPIs e olha para o seu passado e identifica correlações. Um exemplo, né? Você começou a ter problemas com qualidade de produto final. Opa, mas quem que errou? Né? Será que foi a produção que errou? E aí o seu Big Data identificou que o lote X de matéria-prima, que chegou 2 semanas antes, ele encontrou uma relação entre aquele lote de matéria-prima e o teu produto final. Então ele vai te dizer, o dono da empresa, olha, encontramos uma correlação entre o lote X da matéria-prima e o produto final. Opa, para aí que serve o Big Data. Ele entendeu, ele encontrou a causa do problema, tá? E te informou. Para isso que serve o Big Data. Agora eu quero saber de futuro, cenários futuros. Aí entra o Machine Learning, tá? O Machine Learning, ele entende, pega teus dados do passado, pega a sua estratégia global, né? Ele começa a identificar padrões e começa a te criar cenários futuros. O Machine Learning, ele analisa a tendência e começa a criar cenários futuros. Mas nesses cenários futuros com Machine Learning, ainda a decisão é tua, é do ser humano. Você olha, tem um cenário A, B, C, D, E, e a tua percepção, né, o teu feeling de mercado, vai te dizer qual cenário é mais importante. E aí você toma a decisão é sua, tá? O Machine Learning te dá cenários, né? Ele calcula, você toma a decisão. Mas aí existe a tal da inteligência artificial. E onde ela entra nessa situação? Eu tenho dados e informações, eu tenho meu Big Data, eu tenho meu Machine Learning, olhando para todas essas informações e gerando cenários futuros. E eu tenho uma decisão, uma inteligência artificial que recebe informações da minha estratégia, recebe opções de cenários futuros e toma a decisão por ti para o processo produtivo. E aí vai a minha pergunta provocativa de novo. Você vai deixar um algoritmo feito por terceiro tomar a decisão por ti? É uma decisão importante. Mas o que se traz como benefício da inteligência artificial é isso aí. É um algoritmo, né, um software que sabe a tua estratégia global, sabe as informações do teu dia a dia de produtos, né, cria cenários futuros e toma a decisão por você. Então, esse é o cenário mais complexo, né, de aplicação das tecnologias da informação para a indústria 4.0. O que nós temos hoje? Tá? Hoje tem empresas que estão apresentando as primeiras opções de analytics para o Big Data. Ou seja, eu olho para os meus dados, para a minha informação, olho para o passado e olho a tendência e tento achar correlações entre eles. É esse nível que
nós conseguimos hoje fazer uma aquisição, entendeu? A questão de ter uma empresa aplicando machine learning ou a inteligência artificial, obviamente que deve ter, mas né, não com ferramentas comerciais, tá? Você vai ter cientista de dados fazendo um monte de algoritmos para ti e é muito caro, é um investimento alto. Pode ter resultados absurdamente impressionantes, tá? Mas a gente vai precisar do cientista de dados, tá? Com isso, né, eu queria só dar um panorama geral, criar um cenário hipotético, né, para tentar um pouco se deixar mais palpável o que é possível com a indústria 4.0. Tá? Assim eu termino a minha apresentação e eu abro para perguntas, né, para a gente debater questões mais específicas, né, onde eu possa ter sido muito superficial e talvez não ter sido tão claro com vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Igor. Excelente apresentação, está compartilhando conosco aí um tema bastante técnico, né? E eu tenho certeza que esse conteúdo ele trouxe muita luz ao assunto sobre esse tema que está tão em moda, mas é importante a gente trazer para a nossa realidade, né, da nossa empresa, porque a indústria 4.0 ela se baseia muito na questão de processos conectados em tempo real, né, decisões em tempo real, muitas decisões também tomadas por máquinas, né, que nem tu comentaste agora, e que gera, então, a possibilidade de produtos altamente personalizados. E o bacana que o Igor colocou é que esse programa, né, o Indústria 4.0, ele só é possível se a empresa tiver com a casa organizada, né? Tem que ter o Lean Manufacturing ali já no estado, de repente, avançado, e essas tecnologias que ele nos trouxe também podem seguir como sendo um norte para as nossas empresas, um modelo de eficiência a ser alcançado, só que dentro de uma análise viável, né? Dentro da realidade que a empresa, dentro da realidade da empresa, né? Então, muito bacana, Igor, essa apresentação. O pessoal, a princípio, não colocou nenhuma dúvida aqui no chat, mas fiquem à vontade. Se vocês quiserem abrir o microfone, abrirem a câmera, aproveitem esse momento com o Igor, né, que ele está à nossa disposição. Bom, enquanto o pessoal está meio tímido, Igor, eu tenho uma dúvida aqui. Igor, tem algumas empresas no mundo que tu pode, do teu conhecimento, classificar como já sendo indústrias 4.0, de repente talvez até aqui na região mesmo, a nível mundial, que sejam referência nessa área? Na verdade, a indústria 4.0 ela nasceu como um conceito, né? Algo a ser buscado, a gente está iniciando. Então, você tem... nasceu na Alemanha, você tem empresas de tecnologia, de automotivas alemãs que têm algo muito mais próximo disso. Você tem a conectividade, você tem até o princípio do Big Data, mas na parte de Machine Learning e Inteligência Artificial, não conheço casos, tá? E eu vi uma palestra de um coordenador de um grupo de estudo da Alemanha de Indústria 4.0 e ele disse, olha, há grupos de estudos na indústria automotiva, mas eles não estão vendo que o cliente vai pagar por isso. Isso é uma coisa importante, isso vem do Lean, né? Você agrega valor ao produto, você agrega valor ao teu cliente, sim. Mas ele vai pagar por isso? Se não for pagar por isso, dificilmente você vai fazer o investimento. Então, as possibilidades são inúmeras, tá? Porém, os investimentos são consideráveis e as empresas estão indo mesmo na Alemanha, mesmo no Japão, mesmo nos Estados Unidos, tá? Não é, a gente pode ficar um pouco ansioso com isso, mas as mesmas ansiedades que nós temos aqui, pode ter certeza que eles têm lá também. Não é um passo simples, tá? Com certeza não. Igor, tem uma pergunta do Rubilar Toniaso. Como está o Brasil ao compararmos com outros países em termos de indústria 4.0? Rubilar, boa tarde. O Brasil tem uma característica que pode nos deixar um pouco para trás nesse sentido. Por quê? No Brasil, em média, leva 17 anos para substituir os seus ativos, né, as suas máquinas. Ao passo que na Alemanha, 5 anos, nos Estados Unidos são 7 anos, né? Então, trazendo uma situação que eu trouxe, né, que os fornecedores, cada um tem o seu padrão de comunicação, para as máquinas se comunicarem, ou você troca ou cria vários intérpretes, né, que são caros, ou você troca todo o seu parque fabril para eles poderem se comunicar.
Então, se na Alemanha a média, a cada 5 anos eles trocam todos os ativos, então eu posso supor que em 5 anos eles podem adotar uma estratégia de padrões únicos de comunicação e ter toda a sua fábrica nova conectada, ao passo que o Brasil leva 17 anos. Então, o problema maior não está tanto no conhecimento ou nos os fornecedores de tecnologia, o mesmo que fornece na Alemanha, fornece para a gente aqui, tá? Isso mundialmente está à disposição. Só que até por questão de dólar, até por questão de cultura, o Brasil leva mais tempo para trocar o seu parque fabril. E isso sim pode ser um impacto para a gente estar no mesmo nível que outros países. Uma questão também, Renan, que eu até trazendo de novo a filosofia Lean aqui. Quando você agrega uma máquina, você tem lá o seu takt time da empresa, você tem os seus processos bem balanceados, né? Então, a própria tecnologia, tu vai agregando, e de alguma forma você vai estar agregando, vai ser tende a desbalancear a tua produção, né? A ideia também do MES lá, que eu esqueci de comentar, ele também pode servir para, agregando mais máquinas, mais equipamentos, ele te ajudar e manter o teu balanço de produção, né? Não ter máquinas ociosas e outras máquinas produzindo mais do que necessário e está gerando estoques, né? Surgiram aqui uma dúvida agora. Quais empresas do Brasil, o Diego Deon coloca assim, quais empresas do Brasil podem ser referência na implementação de MES/LES, ou então do sul do Brasil? Bom, o MES, tá? O MES ele pode ser dividido em duas funções, tá? Vamos pegar empresas que têm um Lean bem maduro, já tem os seus indicadores, tá? Já mede os seus indicadores, já toma decisão em base dos seus indicadores. E ele quer, de uma forma, digitalizar esses indicadores e prover essas informações de forma instantânea, né, para os seus gestores. Então, empresas que têm o Lean bem maduro pode migrar facilmente para uma digitalização dessas informações e ter. Então, no caso de quem faz no caso da gestão da sua produção. Agora, no caso de você usar o MES para emitir ordens de produção e você fazer a gestão, né, dos seus postos de trabalho, provavelmente quem fabrica bens de consumo pode ser mais aplicados a isso, tá? Que aí se justifica uma personalização. Por exemplo, eu vou usar exemplo de Caxias, né? A gente fabrica ativos de alto valor agregados, né? Então, eu não vejo muito uma personalização aqui para o nosso tipo de produto, né? Quando a gente fala ônibus, caminhões e tal, não vejo muito. Agora, produtos para o consumidor final, que ele quer ter uma cor diferente, um nome, né? E aí sim, você começa a trabalhar, aí tu agrega mais valor ao seu produto, né? Para o cliente. Aí essa provavelmente vai ter que migrar para um MES que toma decisões ágeis para distribuir ordens de produção para o sistema, para os seus pós-trabalhos. E aí eu vejo, talvez, sei lá, talvez calçados, né, roupas, vamos ver bens de consumo aí que tem bastante personalização, né? Não sei aí, cara. Para a indústria automotiva, né, quem trouxe um conceito foi a Volkswagen. A Volkswagen, que pelo menos está prevendo que o painel do carro pode ser personalizado. Então, obviamente, a parte de estrutura, chassi, não vai mexer, mas o teu painel, né, que não tem uma estrutura não tem uma função de segurança, né, e pode personalizar teu painel e ela vai ter uma impressora 3D, vai imprimir o painel do teu carro. É um nível de personalização, não é todo carro, né, mas é um nível que cada um pode ser teu painel. Então, depende, tá? Agora, bens de consumo tendem a ser mais demandantes do indústria 4.0. O Rubilar Toniaso também coloca assim, Brastemp, acredito que seja a Brastemp, iniciará a montagem de geladeiras personalizadas, parte interna com 100% de customização. Tem algum comentário sobre isso, Igor? Geladeira bem de consumo, né? Ainda com bens de consumo. Então, a gente já ouviu... Aí vamos trazer o conceito de IoT, né? Já tem geladeiras com conceito de IoT. Você já pode eu vi, você conecta teu celular com a geladeira, consegue ter dados de temperatura, de horas de uso, né? Num futuro próximo, você já existe a possibilidade da tua geladeira se comunicar com o supermercado e fazer ordens de compra direto do supermercado, tá?
Mas a personalização que eu imagino, né, não conheço a questão da Brastemp, né, você tem o aproveitamento do espaço interno. Imagina um grande potencial. Né? Tem gente que, eu quero botar minha cervejinha lá, então eu quero um espaço para minha cerveja. Agora eu não tomo cerveja, eu tenho muitas frutas, então eu quero espaço interno personalizado para minhas frutas. Então, um exemplo onde que eu imagino que o consumidor pode personalizar o espaço interno da geladeira. Tá? Um exemplo. Se justifica, se paga. Tá? Você vai ver que tem geladeira de R$1.000 e de R$7.000, R$10.000. É um mercado que tem um apelo para isso. Igor, uma questão assim, importante até para a gente fazer o fechamento, comparando assim, indústria 4.0 para a realidade das nossas empresas aqui. Como que as nossas empresas, né, nesse mercado cada vez mais competitivo, onde a produção em série fica, assim, de certa forma, em risco, né, com a produção personalizada, cada vez mais personalizada, como que as nossas empresas aqui da região, elas podem se preparar melhor para um cenário desse? Para as empresas não perderem a competitividade, né? Aquelas 6 etapas lá que veio do modelo alemão, né, elas de alguma forma, mesmo que você vai... o objetivo principal da empresa é reduzir custos, tá? Não necessariamente personalizar, tá? Mas se você já pensa numa conectividade da tua empresa para ter informação, para poder reduzir custos, né, tomar decisões mais ágeis e perder menos dinheiro, se você já fazer um planejamento adequado, você já deixa a tua empresa pronta para no futuro, quando você quiser personalizar teu produto, a tua estrutura de comunicação já está pronta. Ou seja, as máquinas já se conversam, elas mandam informação e recebem. Nesse primeiro momento, você quer informação para reduzir custo de produção. Mas por que ali adiante a estrada está pavimentada para você começar a mandar informações personalizadas do produto que vai fabricar ou mandar ordens de produção? A estrutura está pronta. Então, o que eu recomendo? Dá o primeiro passo para a redução de custos, mas se preocupa em manter uma infraestrutura de TI, de comunicação, que no futuro tu possa ir para uma linha de personalização sem ter maiores investimentos. Faz investimento de infraestrutura uma vez só. Bacana. Igor, quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade de estar conosco nessa tarde, agradecer ao Senai por ter liberado o Igor para fazer essa apresentação conosco, tá? Convido a todos também a conhecer as nossas ações aqui do Cimex. A gente está desenvolvendo várias ações, vários projetos para aumentar a competitividade de vocês, tá? Tanto questões relacionadas à matéria-prima, Covid, fechando também convênios. Então, assim, a gente está fazendo um movimento bem interessante aí para tentar ajudar vocês. Então, utilizem o Cimex. A gente também está agora com uma estrutura física nova. Convidamos a todos para virem conhecer a nossa nova unidade, tomar um café aí com a equipe. Aguardamos vocês ansiosamente aí para estar, assim que passar essa Covid, a gente já está fazendo mais eventos, trazendo mais ações presenciais também, que a gente sabe que o olho no olho tem um papel aí um pouquinho diferente, né? Ajuda nas relações, tá? E fiquem atentos às nossas próximas lives, tá? A gente promove aí lives semanais. Esse evento aqui de Conexão Tendências é uma vez por mês, então nos acompanhem as nossas mídias sociais, estamos com vocês, tá bom? Um ótimo término de semana para todos, né? E até a próxima. Obrigado, Igor. Abraço. Obrigado.